Oi, hoje eu vou falar sobre rotina do sono das crianças. Será que realmente é importante que a criança tenha rotina de sono? Então, ao longo do tempo eu fui vendo que sim, estudei um pouquinho sobre isso também e vou falar para compartilhar com vocês e eu acredito que vai ajudar bastante. Então, a criança ela precisa de 4 fundamentos para um bom desenvolvimento, que são eles: a ordem, a alimentação, o sono e a higiene. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses 4, que a ordem é a criança saber o que vem depois de cada coisa. Por exemplo, ela sabe que depois do jantar ela precisa escovar os dentes. Depois de escovar os dentes, ela sabe que ela precisa guardar o brinquedo, que depois ela vai tomar banho, que depois do banho ela vai dormir. Então esse é o senso de ordem. Se a gente faz todos os dias, na maioria dos dias, sempre a mesma coisa, a criança vai ter o senso de ordem desde pequena. Quanto menor, isso mais importante e vai se sentir mais tranquila, tá? A alimentação. A criança precisa ter uma hora para comer, né? As refeições principais, né? Ela precisa ter um momento para comer. E também precisa ter um momento de terminar de comer, senão ela vai ficar subindo e descendo da cadeira toda hora, né? Vai ficar beliscando o dia inteiro, vai perturbar a mãe o dia inteiro e nas refeições principais não vai comer porque está sempre beliscando. Então ela precisa ter esse senso de saber que a hora de comer é a hora de comer e acabou o momento de comer e deu, né? É assim que funciona. O sono, ela precisa de uma quantidade de horas para que ela se sinta tranquila e se desenvolva bem. Então, cada criança, cada fase tem uma quantidade de horas que a criança precisa dormir, tá? E a questão da higiene, né? Que ela precisa lavar as mãos quando ela chega da rua, ela precisa escovar os dentes. Então, tudo isso é importante, né? Então, qual é a mãe que nunca presenciou um ataque de birra de uma criança que não tenha dormido, que não fez aquela sonequinha, né? Eu acredito que a maioria das mães tenham passado por isso já. Então, assim, como que a gente pode começar para organizar essa questão da rotina do sono? Então, desde que a gente chega da maternidade, já dá para fazer. Os primeiros 3 meses é meio conturbado, porque assim, é questão de adaptação, o bebê está se adaptando à casa e toda a família está se adaptando àquele bebê. Então, uma coisa que dá para fazer é o banho, a hora do banho antes de dormir à noite. Esse sim precisa ser basicamente no mesmo horário, para que a criança já saiba, porque mesmo bem bebezinho, ela vai sabendo, conforme vai fazendo isso todo dia, que depois do banho ela vai dormir, que vai ser noite, né? Então é uma coisa que dá para estabelecer a hora do banho. Depois dos 3 meses vai se organizando um pouco mais a rotina, tá? Então, assim, a parte da soneca, né, dos maiores, seria a parte mais difícil. O meu filho, ele começou a relutar quando ele tinha 3 anos. Então, com 3 anos ele não queria mais, às vezes queria, e eu passei um bocado por causa disso, né? Então, até eu entender que sim, é necessidade, sim, a criança precisa ter uma rotina. Para ela fazer uma soneca que seja uma soneca bem sucedida, ela precisa brincar ao ar livre, é importante, né? Então, antes da soneca, ela brincar. Quanto menos eletrônico, o acesso à tela ela tiver, melhor, porque isso também atrapalha, né? Então, ela precisa acordar cedo para poder fazer essa soneca. E também ir dormir cedo é importante, né? É importante para ela e é importante para os pais também que tenham um momento só para eles, né? Mas a criança sai do quarto. Ela sai do quarto, ela não quer dormir, ela fica chorando, ela não quer dormir, reluta. Aqui em casa eu faço o seguinte: Otávio, tu queres ficar escolhes, né? Melhor a gente usar essa frase. Você pode escolher, se você ficar na cama, a mãe deixa a porta aberta para você poder dormir ali na cama. Ou você quer que a mãe feche a porta, daí você, né? Você fica ali. Aí ele sempre fica deitado, entendeu? Ele fica deitado porque ele sabe que eu vou deixar a porta semi-aberta. Se ele fica levantando muito, eu vou lá e fecho. Aí ele sempre dorme, tá?
Então, assim, se ele sempre dorme é porque tem a necessidade do sono. E se a gente pesquisar um pouco sobre isso, a gente vai ver que a criança até os 5 anos ela tem essa necessidade da soneca, tá? É importante a gente observar. Tem pais que optam por não fazer a soneca, acorda o filho mais tarde, bota para dormir mais cedo, mas para mim eu vi que era melhor realmente ele fazer essa soneca, tá? A quantidade de horas que uma criança precisa dormir vai de acordo com a idade. Isso tem bem detalhado no Google, se a gente procurar. Tem alguns IGs aqui no Instagram que falam sobre a rotina do sono. Até eu vou deixar marcadinho aqui embaixo nos comentários para vocês procurarem, tá? Então, assim, a gente precisa ser firme nesse momento do sono porque é uma necessidade da criança. Então, ter uma firmeza e ter carinho ao mesmo tempo, não ser uma coisa, não ser grosso nesse momento, né? Mas ser realmente firme e com carinho, fazer com que a criança entenda que ela precisa dormir. Eu sempre falo para o Otávio, filho, você precisa dormir para ter energia para brincar depois, né? Você vai dormir, depois a gente vai no parque. Se você não dormir, a gente não vai poder ir no parque, porque você vai estar cansado. Então agora com 3 anos ele já entende um pouco melhor. Dá pra gente ir conversando, né? E basicamente eu acho que é isso, eu falei tudo. Se você gostou desse vídeo, faz um comentário aqui pra mim, né? Que me ajuda bastante. Compartilha com alguma mãe que esteja precisando, né? E espero que gostem. Até o próximo vídeo.